Fala aí galera, beleza? Bora zerar mais um filme. No meio do oceano, o corpo de uma mulher cai na água, flutuando por alguns segundos antes de seus olhos se abrirem em pânico. De repente, Brandon acorda e percebe que era um pesadelo. Ele trabalha como guarda-costas da filha do governador, que se chama Ava, e tem lidado com a culpa de ter falhado em proteger a mãe dela. Brandon e Ava chegam ao aeroporto, onde Ava encontra seus amigos Jed e Kyle. Eles vão fazer uma viagem juntos e os garotos não estão muito felizes por Brandon estar indo junto, mas Ava explica que seu pai não a deixaria ir sem segurança. Uma vez que embarcam no avião, Ava e os rapazes se sentam na parte de trás para terem privacidade, e Ava percebe a estranheza de um voo ter pouquíssimos passageiros. Pouco depois de decolar, o avião treme um pouco, mas não foi nada demais. Momentos depois, o avião começa a tremer novamente, onde o motor acaba aquecendo. O piloto informa aos passageiros que eles acidentalmente atingiram alguns pássaros e que não há nada com o que se preocupar. No entanto, logo o avião começa a tremer novamente e o motor pega fogo. Naquele momento, o piloto pede a todos que apertem os cintos de segurança, e à medida que todos começam a temer por suas vidas, uma parte do motor se solta e atinge o lado do avião, matando um passageiro. A rachadura na parede causa uma mudança de pressão e tudo começa a voar e tremer dentro do avião também, com todas as malas caindo e atingindo as pessoas na cabeça. Em apenas alguns segundos, uma parede se solta e cria um enorme buraco do lado do avião, fazendo com que várias pessoas voem pelo céu. Brandon tenta segurar um homem, mas o vento é muito forte e o cara também é levado. Outro cara tenta se segurar nos assentos, no entanto, o metal não consegue segurar por muito mais tempo e os poucos assentos acabam caindo com um cara ainda neles. Uma comissária de bordo tenta ajudar um cara que está prestes a cair, mas acaba caindo junto também. Depois de perder a maioria de seus passageiros, o avião começa a cair em grande velocidade e acaba caindo no oceano, onde a água imediatamente começa a inundá-lo. O avião afunda por alguns minutos para logo após ficar preso no fundo do mar. Graças ao avião estar preso em um determinado ângulo, uma bolha de ar é formada na parte de trás, fazendo com que Ava e seus amigos, além do comissário de bordo Danilo, se mantenham vivos. O grupo olha para a água, preocupado com os ruídos estranhos que estão ouvindo. De repente, Brandon aparece trazendo Rosa e sua avó Murdy para uma área segura. Murdy está inconsciente, então Danilo começa a fazer compressões torácicas e após alguns minutos ela acorda. Então Rosa pergunta sobre seu avô e Brandon diz que ele infelizmente não sobreviveu. O grupo começa a entrar em pânico, então Brandon assume a liderança para acalmar a todos. Com a bolha de ar, significa que eles estão seguros por um tempo, então eles precisam ficar calmos e esperar que os socorristas os encontrem. Ava verifica seu telefone, mas não há sinal debaixo d'água. Ela diz que há um buraco no avião e que eles deveriam nadar para fora, mas Brandon explica que suas chances de sobreviver assim são baixas, então eles devem ficar e esperar. Danilo informa que os pilotos devem ter chamado por ajuda antes mesmo do acidente, o que significa que em breve já estariam chegando. Depois, Brandon explica que eles devem ter oxigênio de reserva, apenas por precaução. Danilo diz que o avião tem 2 tanques na parte de trás para emergências, mas quando ele verifica, descobre que estão vazios. Naquele momento, Murdy lembra que um dos passageiros tinha um tanque de oxigênio médico, então Brandon se oferece para encontrá-lo. Antes de partir, Murdy pede que ele traga o chapéu do marido dela. Brandon mergulha e nada pelo corredor enquanto verifica os passageiros que morreram em seus assentos. Ele encontra o chapéu do marido e o pega, sem notar algo passando na janela. Então ele encontra o tanque de oxigênio e também o pega antes de verificar o buraco. Ele decide nadar mais para procurar qualquer outra coisa que possa pegar e quando de repente é atacado por um tubarão que entra pelo buraco. A criatura imediatamente morde Brandon e ele luta contra ela, tentando ao máximo tirá-la dele. Enquanto isso, o grupo fica preocupado porque vê as ondulações na água, indicando que algo está acontecendo. De repente, as ondulações desaparecem e Brandon ressurge, dizendo aos outros para ficarem para trás enquanto mostra algumas feridas graves em seu corpo. Ele entrega aos outros o tanque de oxigênio e o chapéu antes de pedir desculpas a Ava. Então ele é arrastado de volta para a água e o grupo vê a cauda do tubarão aparecer
enquanto a criatura o mata. Aterrorizado, o grupo recua para se esconder na área dos funcionários e concorda que deve continuar esperando como Brandon diz. Então Murdy se oferece para cuidar do braço de Kyle, explicando que costumava ser enfermeira durante a guerra e foi assim que conheceu o marido. Kyle grita de dor quando Murdy empurra o osso de volta ao lugar e, usando algumas revistas grossas e bandagens, ela improvisa uma tala. Lá fora, o helicóptero está voando perto da área em busca do avião caído. Eles têm ordens prioritárias porque sabem que a filha do governador está entre as vítimas, mas por enquanto não vem nada. De volta aos sobreviventes, eles ouvem alguns rangidos e o avião se move por alguns segundos, indicando que pode afundar mais a qualquer momento. Danilo abre o tanque de oxigênio que Brandon recuperou e naquele momento eles veem a água ficando vermelha e os ruídos fazem com que percebam que os tubarões entraram para comer os corpos dos passageiros. De repente o avião treme um pouco e eles veem os tubarões nadando pela janela deles, batendo em partes aleatórias do avião enquanto se movem. Rosa fica muito assustada e Ava diz a ela para não se preocupar, porque tem certeza de que serão resgatadas. No entanto, o helicóptero ainda não encontrou nada e não tem muito combustível restante. O grupo acompanha o nível da água e calcula que ainda tem cerca de 3 ou 4 horas antes que a água alcance a parte de trás. No entanto, eles também continuam ouvindo metal rangendo e notam alguma água vazando pelo teto, então não podem ter certeza se o avião aguentará mais tanto tempo assim. De repente, o avião começa a cair, deslizando por vários minutos e fazendo com que um monte de pedras caia até ficar preso novamente. Felizmente, o grupo se segura e ninguém se machuca, mas esse novo ângulo em que o avião fica acaba fazendo o nível da água subir mais rápido. Como o fundo do mar obviamente não é tão sólido quanto pensavam, o grupo concorda que não tem escolha a não ser nadar para fora do avião. Eles vão precisar encontrar alguma maneira de distrair os tubarões, e Rosa diz que aprendeu na escola que os tubarões não gostam de bolhas. Ainda há o problema de conseguir prender a respiração por tanto tempo, e Kyle de repente se lembra de algo. Alguns passageiros estavam viajando com equipamentos de mergulho. Danilo explica que essas coisas estão no compartimento de bagagens e há uma escotilha que daria acesso a elas. No entanto, os tanques de oxigênio provavelmente estão vazios, caso contrário, eles não teriam sido permitidos no avião. Ava acha que o resto do equipamento de mergulho ainda pode ser útil, mas Jed é muito pessimista, então Ava finge que precisa fazer xixi e se esconde no banheiro, onde entra em desespero ao ouvir o avião ranger. Lá fora, o helicóptero só tem 15 minutos de combustível restante. Naquele momento, eles finalmente encontram partes do avião flutuando, então 2 mergulhadores pulam na água para começar a busca. Não demora muito para eles encontrarem o avião e assim que se aproximam, o grupo começa a fazer gestos na janela. Um dos mergulhadores nada em direção ao buraco, enquanto o outro se aproxima da janela para dizer aos sobreviventes que está tudo bem. De repente, o tubarão aparece atrás dele e ele não percebe, então o grupo tenta avisá-lo. O mergulhador se vira e não encontra nada, mas quando olha para o avião novamente, o tubarão o puxa para baixo e o mata. Depois de ouvir muitos barulhos acima do avião, o grupo olha pela janela e vê a perna do mergulhador flutuando. Lembrando do outro mergulhador, os sobreviventes verificam o corredor, mas ninguém aparece, então presumem que esse cara também está morto. Lá fora, o helicóptero quase ficou sem combustível, então eles não têm muita escolha a não ser partir. De volta aos sobreviventes, Ava aponta que se o outro mergulhador está morto, eles poderiam pegar o tanque de oxigênio dele. Ela olha debaixo d'água e percebe uma sombra, mas não pode ter certeza do que é. Jed tenta dar uma olhada mais de perto, ficando de pé nos assentos, mas acaba caindo na água. O grupo se preocupa porque não consegue vê-lo, mas então o filho da mãe aparece porque só estava sacaneando com a cara de todo mundo. No entanto, ele não sai a tempo e o tubarão logo o encontra. Enquanto Jed luta contra o ataque do tubarão, o grupo se aproxima para agarrar seus braços e puxar, conseguindo tirar Jed do tubarão e colocar em segurança. Infelizmente, devido à mordida do tubarão, Jed acabou perdendo uma perna, então Murdy faz Rosa ficar atrás da cortina enquanto cuida dos ferimentos. Usando alguns cintos de segurança, Murdy faz um tourniquet para parar o sangramento, e Jed chora quando percebe que não poderá mais participar dos triatlos. Ainda determinada a sair de lá, Ava se oferece para ir procurar o equipamento de mergulho. Danilo abre a escotilha e eles descobrem que o compartimento de bagagens também está inundado, mas Ava mergulha mesmo assim. Com um sinalizador, ela olha ao redor da área sem perceber que algo mais está nadando atrás das malas. Ela encontra o equipamento de mergulho,
mas é assustada por um polvo ao mesmo tempo que o sinalizador se apaga. Os outros começam a ficar preocupados quando não vem mais luz, mas felizmente logo Ava retorna com um equipamento. O grupo abre as malas para encontrar as máscaras e roupas de mergulho, mas há apenas 4. Naquele momento, eles ouvem algo batendo no avião e correm para verificar a janela, mas nenhum mergulhador está por perto, então acabam achando que poderia ter sido um tubarão. Quando eles se viram novamente, Jed infelizmente está morto. Ava, agora desesperada, tenta fazer compreensões nele, mas Murdy o puxa de volta para que ela pudesse aceitar a verdade. De repente, o avião desliza para baixo novamente, mas dessa vez rapidamente porque o comando de voo quebra e atua como uma âncora. A água está subindo mais rápido, então eles precisam sair rápido de lá. Lembrando do que Rosa disse, eles planejam usar os pequenos cilindros de oxigênio das máscaras de emergência para soprar bolhas nos tubarões. Ainda há a questão de nadar uma distância muito grande, e Kyle entra em desespero, confessando um acidente na infância que o deixou traumatizado e o fez um nadador muito ruim. No entanto, com as palavras de apoio de Ava e Rosa, ele concorda em tentar. Então Ava reúne todas as máscaras de oxigênio que pode encontrar, sem entrar muito fundo na água. Os tubarões ainda estão batendo no avião e o teto está começando a rachar. O grupo começa a se trocar e Murdy se oferece para ser a única sem um traje, porque em sua idade ela só atrasaria todos de qualquer maneira. Depois de dizer um último adeus a Jed, os sobreviventes entram na água, percebendo que o avião está começando a deslizar para baixo novamente. De repente, o cockpit termina de quebrar e cai no abismo, o que significa que o avião cairá em breve também. Murdy pede a Ava para ir primeiro e levar Rosa com ela. Elas começam a nadar pelo corredor, mas ele está bloqueado por um tubarão, então elas imediatamente abrem o cilindro de oxigênio para poder assustá-lo. Agora, com o caminho livre, elas continuam se movendo e logo Kyle e Danilo também se juntam a elas. Murdy observa os jovens irem enquanto a água sobe dentro do avião. Ela sabe que não vai conseguir nadar, então decide ficar para trás e se entregar à morte. Naquele momento, Kyle entra em pânico e nada de volta para colocar a cabeça na pequena bolsa de ar que restou. Danilo tenta voltar, mas de repente um tubarão sai do compartimento de bagagens e ataca Kyle, o matando em segundos. Apavorado, Danilo nada para encontrar Rosa e Ava, que encontram um mergulhador morto e pega o seu tanque para que possam encher os pulmões. Então Ava manda Rosa e Danilo pelo buraco com um tanque, mas quando ela está prestes a sair também, um tubarão bloqueia seu caminho. Ava nada de volta e fica paralisada, então o tubarão nada para dentro sem notá-la. No entanto, sua cauda bate em sua máscara e Ava descobre que mais tubarões estão vindo pelo buraco, então ela começa a nadar seguindo em frente. Naquele momento, o avião começa a cair mais rápido e a pressão da água a impede de se mover, mas felizmente Ava se segura nos assentos e empurra, conseguindo sair pelo buraco da frente logo antes de o avião cair no abismo. Agora Ava pode começar a nadar para a superfície. No entanto, ela logo fica sem ar e desmaia, mas felizmente os flutuadores a empurram para cima e assim que ela chega à superfície, ela respira e acorda imediatamente. Ava entra em pânico quando não vê os outros, mas naquele momento, os helicópteros aparecem e finalmente a tiram da água. Danilo e Rosa já foram resgatados e quando Rosa pergunta sobre a avó, Ava dá a má notícia a ela. Como uma última despedida de seus avós, Rosa joga seu amado bichinho de pelúcia na água antes de adormecer nos braços de Ava. E assim terminamos mais um recap. Se você gostou, quero pedir sua ajuda se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho das notificações para o YouTube te recomendar meus vídeos e você acompanhar o meu trabalho. Desde já agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Meu nome é Luiz e esse foi o Zerando Filmes. Te espero no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e até mais. Valeu!